Seja bem-vindo a mais um vídeo do Evangelho Eficaz. Antes de continuar, deixa um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Perceba que agora ele não fala mais a palavra chamou. Ele agora usa a palavra escolheu, porque é a mesma coisa. Aqueles a quem Deus escolhe, ele chama. E ele só chama a quem ele escolhe. Os outros todos vão ouvir o convite, mas vai entrar aqui e vai sair aqui. Eles vão escutar o Evangelho, não vai acontecer absolutamente nada. Queridos, ninguém se torna cristão e entra na igreja por iniciativa própria. Tem que ser a convite. Tem que ser via chamado íntimo do Espírito Santo lá dentro. Senão você nem vai querer entrar. Você não vai querer nem fazer parte, se Deus não, pelo Evangelho, escolher você e chamar você. Muitos são chamados. Essas duas palavras, parece que Paulo aqui está refletindo o que Jesus disse. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Há um chamado geral, mas são poucos aqueles escolhidos que atenderão a esse chamado. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. E ele vai dizer quem Deus escolheu e quem ele chama eficazmente. Primeiro, ele diz, Deus escolheu e chamou as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. As coisas loucas do mundo, ele se refere aqui aos que, para o mundo, eram tolos, sem educação, intelectualmente incompetentes, que não tinham tido uma formação no conhecimento daquela época. Eram pessoas ignorantes, os loucos. A palavra louco é usada aqui não no sentido de, que não tem, mas no sentido de pessoas sem instrução, sem capacidade, intelectualmente incapazes ou incompetentes. Incompetência é a palavra certa aqui. Foi exatamente esse tipo de gente que Deus resolveu chamar. Deus escolheu e chamou esse tipo de gente que não causa muita impressão, que não se destaca, como os grandes filósofos, os grandes retóricos, os sábios, os entendidos daquela época. E Deus fez isso com um objetivo. Está no final do verso 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Em que sentido? Para que no dia do juízo, esses que se consideram sábios segundo o mundo, eles vão descobrir que diante de Deus a sabedoria deles não valeu nada, que na verdade eles foram tolos e aí eles vão passar vergonha. Porque Deus vai dizer, eis aqui os que eu escolhi. Pessoas que você desprezou, pessoas que você não considerou, porque não tinham DDD, PhD, TNT, ODD, todos esses títulos acadêmicos aí, e que você olhou de cima para baixo, foi exatamente esses que eu escolhi e esses que eu chamei. Por favor, não me entenda mal. Eu não estou dizendo que o caminho da salvação é você cair fora da escola e da universidade. Não estou dizendo isso. Se você puder estudar, estude. Se você puder progredir, progrida. Se tiver a oportunidade de avançar no conhecimento, faça isso. Faça isso. Mas o que eu quero dizer é que Deus não se impressiona com isso. E não se impressiona. A escolha dele e o chamado dele não depende de qualquer coisa que ele viu ou previu no indivíduo, como às vezes algumas correntes que querem amenizar a doutrina da eleição tentam dizer que Deus previu, a onisciência de Deus olhou lá no futuro quem haveria de tomar alguma atitude meritória e Deus então recompensou com a salvação. Esse texto aqui está dizendo que não tem nada a ver. Deus chama e escolhe exatamente com base em nada do homem. Nada. Os que teoricamente se candidatariam a ser membros do reino de Deus são exatamente esses que Deus não chamou. Ele chamou as coisas loucas do mundo exatamente para envergonhar as sábias. Paulo continua aqui. E Deus escolheu, estou no verso 28. Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Deus escolheu as coisas humildes do mundo. O que seriam as coisas humildes do mundo? Aí eu pulei fracas aqui, Eu pulei. No verso 27, Deus escolheu as coisas loucas. Sim, está aqui. No verso 27, eu sabia, eram 3, eu só estava me lembrando de 2. E está aqui. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. As fortes seriam as poderosas, as pessoas que tinham poder político, econômico, financeiro. Os fracos seriam exatamente aquelas pessoas sem poder, sem influência. As pessoas comuns, que não tem nem poder e não tem influência. Não tem influência sobre os destinos do povo, os destinos do país, os destinos da cidade. Não tem. Absolutamente não tem. Não tem nem poder financeiro, poder político ou qualquer influência que faça diferença no lugar onde eles estão. São esses os fracos para o mundo, pessoas que o mundo considera fraca, que usa como gado às vezes. E Deus escolheu exatamente, foi escolher para a sua igreja gente que pertence a essa categoria, os fracos segundo os padrões. Para quê? Pela mesma razão, para envergonhar os fortes, para que no dia do juízo, os fortes e poderosos, eles verão que, na verdade, toda a fortuna, todo o poder, toda a arrogância deles não era nada diante de Deus, era fraqueza diante de Deus, e que Deus optou por aquelas pessoas que a vida toda eles desprezaram e que não tinham o menor interesse, porque eram fracos. E agora sim, a terceira categoria, verso 28, Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são. É o contraste que ele faz com os de nobre nascimento, ricos, de linhagem real, de família importante. Esse pessoal humilde, desprezado, os plebeus, os pobres, sem valor ou sem importância, Deus foi buscar exatamente do povão aqueles que são seus. Aqui é um método de Deus. Isso aqui não é alguma coisa que Deus fez só em Corinto, não. Isso é alguma coisa que Deus vem fazendo desde o início.
Desde o início da criação, desde o momento em que o homem pecou e se afastou de Deus, desde o momento em que o homem quis ser autônomo, ele quis ter o conhecimento do bem e do mal por si mesmo e abandonou Deus como referência. E ele começa a sua trajetória na terra, onde ele quer ser o seu próprio Senhor, quer ter domínio sobre a sua própria vida e se esquece de Deus e faz deuses segundo a sua imagem. E todo o processo, todo o caminho da redenção visa ou segue esse fio, essa tendência. Deus abate o homem da sua arrogância e do seu orgulho e exalta as virtudes contrárias àquilo que o homem pensa. Deus abate os orgulhosos e exalta os humildes. Esse é o caminho de Deus. Há um método aqui que Deus segue da Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e é exatamente esse aqui. Ele inverte, né? Ele dá uma invertida na perspectiva humana. O tipo de gente que... Aqui, ó, só para reforçar o que eu estou dizendo. O tipo de gente que havia na igreja de Corinto. Vamos fazer o que Paulo está dizendo aqui no verso 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Tá. Vamos ver que tipo de gente Deus chamou. Capítulo 6 de 1 Coríntios. A partir do verso 9. Apresento a vocês a membresia da igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 9. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Estão seguindo o argumento do apóstolo Paulo? Olhem a vocação de vocês. Percebam quem é que Deus não chamou. Deus não escolheu e não chamou exatamente essas pessoas que vocês exaltam, que vocês admiram, e cujas qualidades vocês usam para fazer distinção entre os pregadores cristãos. Eu sou de Apolo, sou de Pedro e sou de Paulo. E vejam agora quem Deus escolheu e quem Deus chamou. Exatamente o tipo de gente que vocês eram. Alguns de vocês eram ladrões. Eram bêbados, viviam pelas ruas, pelas sarjetas, eram idólatras, viviam frequentando os templos pagãos, adorando esses deuses, gastando dinheiro em sacrifício a esses deuses. Levavam uma vida imoral, praticando todo tipo de indecência sexual. Era isso que vocês eram. E por que agora vocês estão valorizando tanto o homem? Por que vocês estão exaltando homens? Olhem a vocação de vocês, vejam de onde vocês vieram, vejam como Deus chamou vocês e como Ele mudou vocês. Aqui eu faço uma citação de um historiador chamado Olshausen. Ele diz o seguinte: toda a história da expansão da igreja nos primeiros séculos é uma vitória progressiva dos ignorantes sobre os eruditos, dos humildes sobre os elevados, até que o próprio imperador depositou sua coroa diante da cruz de Cristo no século IV. Bonito, né? Que coisa maravilhosa, é exatamente essa a história da igreja. Qual a razão pela qual Deus fez isso? Já mencionamos, Deus quer envergonhar o homem, Deus quer derrubar o homem da sua posição de arrogância e de vaidade, mas a motivação última está aqui no verso 29, quando Paulo diz: a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Lembrando o contexto. Considere a vocação de vocês, verso 26. Deus não chamou ricos, poderosos, nobres, sábios, inteligentes. Não. Pelo contrário, verso 27. Ele escolheu as coisas loucas, as fracas e as humildes. Por que Deus fez isso? Verso 29, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Para que ninguém diga assim: Deus me escolheu e me chamou porque eu sou de nobre nascimento. Deus me escolheu e me chamou porque eu sou culto e inteligente. Deus me escolheu e me chamou porque eu sou melhor do que as outras pessoas. Deus me escolheu ou me chamou porque Ele viu que eu tenho uma moralidade melhor do que os outros. Isso seria gloriar-se diante de Deus, contar vantagem diante de Deus, se exibir diante de Deus. Só que essas pessoas se esquecem de um ponto central da Bíblia. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso que a salvação do começo ao fim é obra dele. É ele quem escolhe e ele que chama. E ele chama exatamente pessoas que nunca terão motivo para dizer: eu fui chamado e escolhido porque Deus viu em mim alguma coisa. Há exceções na igreja de Corinto. Para a gente ser totalmente justo, nós temos aqui um homem chamado Erasto na igreja de Corinto, que era o tesoureiro da cidade. Provavelmente esse era um homem de nobre nascimento, era um homem rico, era um homem poderoso, era um homem de grande influência. Mas é a exceção que nós encontramos. Ele não é nem mencionado aqui nessa carta, ele é mencionado em Romanos, capítulo 16, no verso 23, quando Paulo diz que estava hospedado na casa dele, lá em Corinto, exatamente porque devia ser um homem de posses e tudo. Mas Erasto era provavelmente uma exceção. No primeiro século, a maioria da membresia da igreja vinha dos pobres, dos soldados, dos diaristas, jornaleiros, pequenos agricultores, pequenos comerciantes, órfãos e viúvas. Eram estas pessoas que compunham as igrejas cristãs do primeiro século. E foi assim até o século IV, até que o cristianismo virou a religião oficial do Império Romano, e aí o próprio imperador era membro da igreja. E aí alguns acham, e eu entendo até com muita razão, que começou a grande apostasia, ou começou um grande período de desvirtuamento da simplicidade do cristianismo com o imperador Constantino. Algumas vantagens: o cristianismo deixou de ser perseguido, mas talvez teve que enfrentar um inimigo pior. A perseguição antes vinha de fora, agora ela viria de dentro, não é? A tentativa para mudar a simplicidade do Evangelho. Mas isso é outra história. Por enquanto, nós vamos ficar aqui com esse princípio. E, por último, Paulo diz nos versos 30 a 31, em quem devemos nos gloriar. Ele fala:
Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aqui a gente tem que lembrar o refrão, o slogan daqueles partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Paulo diz, não, vocês são de Cristo. Vocês pertencem a Cristo. Não tem nada a ver com aquele partido de Cristo. Quando aquele partido dizia eu sou de Cristo, era num outro sentido. Mas aqui Paulo está dizendo que todos eles, os de Paulo, os de Apolo, os de Pedro, e inclusive os que diziam que era de Cristo, eles eram de Cristo. Vocês são de Cristo. Vocês são de Cristo. Vocês são dele em Cristo Jesus. E esse Cristo Jesus, ele se tornou da parte de Deus para nós tudo aquilo que os sábios, entendidos e poderosos do mundo buscam e nunca encontraram. Ele se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, sabedoria superior à sabedoria humana. Ele se tornou a nossa justiça, ou seja, é em Cristo que nós somos feitos justos diante de Deus, não é pela nossa linhagem, pela nossa nobreza, pela nossa moralidade. Cristo se tornou a nossa santificação, é pela presença de Cristo em nós que nós nos apartamos do mundo, nos apartamos dos pecados, da vida que vivíamos. Lembra da relação da membresia de Corinto, no capítulo 6, ladrões, bêbados, maldizentes, gente vivia falando mal, uma vida imoral, uma vida devassa, cheia de idolatria. Eles não eram mais isso, porque eles estavam em Cristo. Cristo se tornou para eles a fonte e o poder da santificação, de uma mudança de vida e também de redenção, que é o estágio final. Deus nos redime desse mundo mal, Ele nos liberta das consequências finais do pecado e nos faz herdeiros do novo céu e da nova terra, onde habita a justiça. Cristo é tudo isso para nós, da parte de Deus. Então, por que é que eu vou dizer eu sou de Paulo, eu sou de Pedro ou eu sou de Apolo? Eu estaria me gloriando nos homens, quando está evidente que diante de Deus, Deus não está impressionado com isso, e estes não são os critérios pelos quais Ele escolhe e chama as pessoas. Somos de Cristo. Por isso, verso 31, Paulo aqui faz uma citação de Jeremias, capítulo 9, verso 23 a 24, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você vai se gloriar na sua sabedoria? Você vai dizer assim, eu me glorio no fato de que Cristo se tornou para mim a minha sabedoria. Em Cristo eu sou mais sábio do que o mais renomado cientista que adquiriu o prêmio Nobel. Porque ele pode entender de todas as leis naturais, mas em Cristo eu conheço o sentido da vida, que ele não conhece. Eu sei a razão pela qual eu existo, sei de onde vim e para onde eu vou. Eu sei a razão de todas as coisas, Cristo é a minha sabedoria. Em Cristo eu sou justo, não de uma justiça minha, mas que vem do que ele fez na cruz por mim. Em Cristo eu sou santo, não de uma santidade própria, mas da santidade que vem do seu Espírito Santo, mortificando a minha carne e estimulando as virtudes cristãs em mim. Em Cristo eu sou redimido, liberto desse mundo. Estas eram as coisas que os filósofos buscavam. Essas eram as coisas que os estoicos, os epicureus discutiam. Como é que o homem pode ser justo diante de Deus? Ou de que maneira ele pode viver nas virtudes ou alcançar o padrão do homem perfeito? Os estoicos e epicureus faziam isso, queriam isso. E Paulo diz, é em Cristo que vocês têm todas estas coisas. Ele se tornou da parte de Deus para nós justiça, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A minha glória, a minha exaltação nunca deve estar em mim. Nunca. Isso não quer dizer que eu não possa reconhecer diante de Deus. Por exemplo, se você é uma mulher bonita, não faz mal você dizer, eu sei que sou bonita, mas isso é porque eu nasci assim, não contribuí nada para isso. Eu nasci bonita. Então, graças a Deus por isso. Então, se você é uma pessoa inteligente, né, graças a Deus, não faz mal você admitir. A verdadeira humildade não é você negar a verdade. Não é porque tem uma falsa humildade. Não, eu não sou inteligente. Não, eu não prego bem. Não, que é isso? De jeito nenhum, não. Isso é falsa humildade. Claro que você prega bem. Claro que você é inteligente. Claro que você é um bom atleta. Claro que você é um excelente profissional. A humildade é você reconhecer a verdade a respeito de você mesmo e dar graças a Deus por ela. Eu sou isso sim, mas eu sou o que sou, pela graça de Deus. Então, a falsa humildade às vezes é pior do que o orgulho, né? Às vezes é pior do que o orgulho. Na verdade, a falsa humildade é orgulho invertido. Orgulho invertido é perigoso e sutil. E a gente precisa ter cuidado com isso. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos, por fim, algumas aplicações práticas. Primeiro, uma palavrinha para você que está me ouvindo, presencialmente ou pela internet, e que pensa que creem e são salvos porque tomaram a iniciativa de ouvir e crer no Evangelho. Eu sei que há muitos queridos irmãos que foram ensinados dessa maneira, que a salvação é o resultado de uma decisão e de uma iniciativa sua, que você é que resolve. Deus preparou tudo, é mais ou menos assim. Deus preparou uma máquina de salvação, mandou seu filho Jesus morrer na cruz, ressuscitou dos mortos. É uma grande máquina com um botão vermelho escrito play. Está lá. Então você é que vai chegar lá e vai olhar e vai fazer play. E aí você é salvo. Ele fez tudo, mas tudo depende de você tocar ali. Se você não tocar ali, tudo que Jesus Cristo fez foi em vão. Morreu em vão, derramou seu sangue em vão, ressuscitou em vão. Se você não tocar no botão play. Mas eu quero dizer que, pelo que a gente está lendo na Bíblia, é mais ou menos assim. Sim, Deus preparou todo o sistema da salvação. Sim, vamos usar a metáfora, Ele preparou a máquina, sim, mas Ele fez mais ainda. Ele pegou a sua mão e empurrou lá. Você é verdade, você teve de crer. Deus não crê no seu lugar. Você teve que aceitar, Deus não aceita em seu lugar.
Mas foi Ele que chamou você, convenceu você, persuadiu você de tal maneira que você que você livremente, alegremente, totalmente livre, você foi lá e disse: eu creio e eu quero, e eu aceito, e eu me submeto a Jesus Cristo. Mas no fim você vai dizer: tudo isso veio de Deus. Porque senão de que outra forma vai cumprir o que diz o verso 31? Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Como é que você vai se gloriar no Senhor se você acha que você de alguma forma teve alguma participação sua na salvação? Então você vai dividir a glória com Deus. Você não vai poder mais orar assim e dizer: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me salvou. Não, você vai orar assim: eu me agradeço porque eu me salvei. Eu me agradeço porque... Não é para ser coerente, não era assim que você devia orar? Mas Ele escolheu e Ele chamou. Por isso que toda glória é dEle. E é por isso então que os coríntios não deviam estar se dividindo em torno de pessoas. Então essa é a minha primeira aplicação. A segunda é para com aqueles queridos que se impressionam com a humanidade e suas conquistas. E na verdade é impressionante, não é? As descobertas científicas, os avanços tecnológicos na área da medicina, da ciência, enfim. Não é? É impressionante como o homem é capaz de fazer tudo isso, a gente fica impressionado. Mas não fique tão impressionado assim, porque existe uma sabedoria superior, existe um conhecimento maior que procede de Deus e que vai durar eternamente. Não se impressione com isso a ponto de você julgar as pessoas, escolher as pessoas, ser preconceituoso com as pessoas, com base exatamente naquelas categorias que nós descrevemos aqui. Porque não é assim que Deus funciona. Deus não se impressiona com realeza, inteligência, cultura, nobreza, poder, eloquência, retórica. Deus não se impressiona com nada disso. Nós podemos apreciar essas coisas, mas nós devemos dizer que no final elas não cumprem papel nenhum na decisão de Deus em dizer: essa é a minha igreja, esse é o meu povo, e estes são aqueles que eu vou chamar para serem meus. Por isso, não fica dizendo: eu sou de fulano, sou de cicrano ou fulano. Esse é o ponto. Aqui também uma palavrinha para aqueles queridos que gostam de elogiar, lisonjear, exaltar pregadores, pastores e líderes. Como eu já disse antes, é muito gostoso ouvir um elogio. E eu não faço segredo disso. Né? Eu gosto quando as pessoas dizem: pastor, o senhor pregou bem. Bem, coisa boa. Eu suei a camisa durante a semana para isso. Tá? Então estou feliz de saber que foi bom. Mas a gente sabe que no fim é a graça de Deus só, é a misericórdia de Deus. Mas você precisa ter cuidado porque, de fato, como o próprio pastor Cláudio, nosso pastor, estava pregando ontem à noite, o nosso coração, toda vez que a gente elogia, o coração da gente tende a se exaltar. E o pregador, ou líder, ou professor, ou qualquer pessoa que esteja em exposição, em visibilidade, ele é tentado por esse tipo de coisa. Então sejam cuidadosos quando vocês forem fazer isso, porque a luta dos pregadores é contra o seu próprio orgulho. E às vezes os membros não ajudam, né? Os membros não ajudam. Tem os dois opostos: os membros que nunca dizem nada, a igreja que nunca diz nada, e o pastor vai para casa derrotado, né? No fundo do poço, achando que pregou o pior sermão da vida. E tem gente que sai da igreja pensando que é Charles Spurgeon, né? Então a gente tem que achar um equilíbrio aí, tá bom? Também uma palavrinha para aqueles que perguntam o motivo de Deus fazer as coisas. E essas perguntas se aparecem em diversos pontos. Por que Deus criou o mundo? Por que Deus permitiu a tentação? Por que Deus colocou Adão e Eva em provação se ele sabia que ia cair? Por que a presença do mal? Então tem muitas perguntas por que Deus fez isso ou aquilo em várias etapas da história bíblica. E a resposta é invariavelmente a mesma. Essa daqui é do verso 29 e do verso 31. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus e para que, como está escrito, aquele que se glorie do Senhor. Ou resumindo, Deus faz tudo para a sua própria glória. Ele faz tudo. Essa é a motivação final e última de Deus. É a resposta a todos os porquês, todos eles, para a maior glória de Deus. A gente pode não saber como isso funciona, mas a gente sabe que no final é isso que vai acontecer. Deus vai receber a glória. Ele vai receber toda a glória. Desde a criação do mundo, a queda e a redenção, toda a glória será dele. E por último, uma palavrinha para aqueles que pensam, desejam, sentem que devem acrescentar alguma coisa à obra completa de Cristo. Você não sente isso às vezes? Que essa ideia da gente não ser merecedor, ela não bate com a nossa natureza arrogante e pecaminosa. Não é? A gente, como alguém já disse, a gente precisa de graça para poder receber graça. Então, receber graça e viver pela graça, a gente sempre pensa em o que é que eu posso fazer ou como é que eu posso contribuir. Mas são passagens como essa, onde o apóstolo Paulo diz que Cristo foi feito da parte de Deus, ou por Deus para nós. A nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa santificação e a nossa redenção, são passagens como essa que nos dizem que é somente pela graça. E que você devia aprender a receber isso com alegria. E louvar a Deus de todo o seu coração por essa misericórdia infinita, que você pode ser justo, santo e redimido, com base nos méritos de Jesus Cristo. Não é com base em linhagem, não é com base em sabedoria, é com base em nobreza. Essa é a pegada do texto, né? É toda essa. Não é com base em nada que Deus viu na raça humana, mas é pura e simples graça soberana. Amém?